Bom dia, sétimo ano, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de produção de textos com o professor Douglas. Na aula de hoje, faremos a correção das atividades propostas na aula passada e a nossa análise de questões será das páginas 52 até a página de número 57, ainda referente ao gênero poema. Então, dito isto, vamos lá para a página de número 52, onde nós temos a seção lendo e o texto que será a base para a nossa discussão e para a interpretação das próximas questões. Então, o título do nosso texto, do nosso poema é Vento Perdido. Leiamos. Vem que vem o vento, vem que sopra no momento. Vou montado num jumento cavalgar o arco-íris. Vem que vem cantar, vem que vem sobrar, vem que vai voltar, vem que vai trazer tudo aquilo que eu tive e que o vento carregou, quando eu estava distraído a olhar para o meu umbigo e o momento já passou. Vem que o vento volta, devolvendo os meus sonhos, pesadelo tão medonho que eu não quero nem lembrar. Vem que vai ventar, vem que vai voltar, vem que vai ventar, apagando no momento todo o arrependimento de um vento tão ventado, de um momento tão demais, de um vento tão perdido que não vai ventar jamais. Dando continuidade na página de número 52, nós temos então a seção Compreendendo e também a seção Explorando o Poema. As primeiras questões da seção Compreendendo são pessoais, então vocês estarão respondendo de acordo com a interpretação de vocês, tá certo? Aí na seção Compreendendo nós temos a questão de número 4, onde o enunciado nos diz: leia o verbete da palavra vento, extraído de um dicionário. Vento, substantivo masculino. Primeiro sentido, movimento natural do ar atmosférico. Segundo sentido, agitação do ar provocado artificialmente. Terceiro sentido, o ar atmosférico. Quarto sentido, ventosidade, flatulência. Letra A. Quantos significados foram atribuídos à palavra vento? Como você identificou isso? Então, esta pergunta, pessoal, é bem simples de responder, porque nós podemos perceber aqui na estrutura do verbete que foram apresentados 4 significados e são identificados facilmente pelos números que ordenam aí cada um deles. Letra B. No poema, a palavra vento adquire um sentido que não está contemplado nesse verbete. Explique esse sentido. Aí nós vemos, pessoal, que o vento representa dentro do poema o próprio tempo. Ou seja, é o vento, significando o tempo, o responsável por transformar as coisas. Isso fica bem claro dentro do poema. Letra C. Que efeito de sentido a palavra vento confere ao poema? Nós podemos perceber, pessoal, que o autor, ao empregar a palavra vento em um sentido não usual, que não é do dia a dia, cria-se então um efeito poético dentro desse texto. Aí nós vamos dar continuidade à nossa análise de questões na seção Explorando o Poema. Esta seção, pessoal, é muito importante. Estejam aí com o material de vocês, fazendo as devidas anotações, dando as respostas de vocês, para que vocês tenham então um entendimento mais claro para aplicar as características do gênero poema lá na nossa produção escrita, tá certo? Então esta seção é muito importante que vocês prestem atenção, que vocês escrevam as respostas no material de vocês, porque vai fazer uma diferença muito grande na hora de produzirem o texto, tá certo? Então vamos lá para a primeira questão da seção Explorando o Poema. Questão de número 1. A voz que fala no poema é chamada de eu lírico ou eu poético. Letra A. O eu lírico do poema é masculino ou feminino?
Aí nós vamos ver que o eu lírico do poema, pessoal, é masculino. E na letra B nos diz: cite alguns exemplos ou alguns trechos que comprovem sua resposta. Aí nós podemos identificar também, de uma forma bem fácil, lá no terceiro verso da primeira estrofe, onde tem a expressão vou montado num jumento. E também no sétimo verso da segunda estrofe, quando diz quando eu estava distraído. Portanto, a expressão montado e a expressão distraído nos indica, então, a presença do gênero masculino, tá certo? Dando continuidade, na página de número 53, nós temos a segunda questão, que nos diz: um poema pode ser produzido com diferentes objetivos. Veja algumas possibilidades: descrever uma viagem ou uma grande aventura vivida, contar uma história ou recontar uma já existente, expor sentimentos, tentar capturar em palavras um momento particular, ou então versar sobre uma pessoa, um animal ou sobre o clima. Com qual objetivo o poema Vento Perdido foi escrito? E nós então podemos perceber, pessoal, que esse poema ele foi produzido para expressar sentimentos. Então, no caso, o sentimento do eu lírico diante da rapidez dos acontecimentos que passam na vida de cada ser humano, tá certo? Fica bem evidente no texto essa questão do vento que passa, da rapidez do vento que passa, levando então o tempo do ser humano. Questão de número 3. O poema Vento Perdido é composto por estrofes. Aí nós temos, do lado da questão de número 3, um tópico explicativo que nos relembra o que é uma estrofe. Estrofes são cada um dos blocos de textos de um poema. Cada linha de uma estrofe é chamada verso. Letra A. Quantas estrofes há nesse poema? Aí nós podemos perceber também, pessoal, de maneira bem simples, que esse poema é composto aí de 4 estrofes. Como você identificou isso? Então, após cada bloco de texto, pessoal, há um espaço indicando a sua finalização, ou seja, quando finaliza cada estrofe, para em seguida iniciar outro bloco. Então, nós temos aí um bloco, vários versos formando um bloco. Aí tem um espaço, aí temos mais um conjunto de versos formando outro bloco que nós chamamos de estrofes, tá certo? Letra C. Quantos versos formam a primeira estrofe do poema? Aí se nós formos contar bem rápido, nós vamos encontrar então 4 versos formando a primeira estrofe do poema. De todas essas estrofes, nós podemos observar se elas têm o mesmo número de versos. Então aí dentro do nosso texto, pessoal, todas essas estrofes têm o mesmo número de versos? Explique. Aí nós vamos perceber que não. A primeira e a terceira estrofe apresentam então 4 versos cada. Já a segunda e a quarta apresentam quantos? 9 versos. Então, diante da resposta anterior, foi possível estabelecer um padrão na composição das estrofes do poema? Explique. Aí, pessoal, nós vamos perceber que o poema ele não apresenta um único tipo de estrofe, então não é padrão. No entanto, nós vamos perceber que existe um certo padrão, pois 2 tipos de estrofes são utilizadas, quadra e nona, que são as que mais se repetem. E o que é uma quadra e uma nona? Uma quadra são estrofes formadas por 4 versos, e nona são estrofes formadas por 9 versos, tá certo? Dando continuidade, chegamos então na página de número 54, onde nós temos a questão de número 4, que nos diz: pesquise 2 poemas e anote a seguir a quantidade de estrofes e versos de cada um deles. Essa resposta é pessoal, vocês farão a pesquisa e identificarão aí as estrofes e a quantidade de versos de cada poema que vocês pesquisarem. Questão de número 5. Alguns poemas podem apresentar rimas.
Releia a primeira estrofe do poema. Aí, pessoal, temos um tópico explicativo aqui, nos relembrando o que é rima, que nós já vimos lá na aula passada. Então, rima é o nome que se dá à semelhança de sons entre as palavras de 2 ou mais versos. Essas palavras podem estar no final dos versos ou em seu interior. A rima é um importante elemento para a construção da sonoridade em um texto poético. Aí nós temos aqui um fragmento do poema que nós lemos. Vem que vem o vento, vem que sopra no momento, vou montado no jumento, cavalgar o arco-íris. Letra A. Em quais versos ocorrem as rimas da primeira estrofe do poema, Vento Perdido? Aí nós vamos ver que as rimas ocorrem entre o final do primeiro, segundo e terceiro verso, quando vento rima com momento, que rima com jumento, tá certo? Letra B. Agora, observe as palavras a seguir e localize na estrofe indicada, entre parênteses, quais palavras rimam com elas. Aí nós temos aqui a palavra cantar, na segunda estrofe, e as suas rimas correspondentes é sobrar e voltar. A palavra carregou, na segunda estrofe, que rima com passou. Sonho com medonho, ventar com voltar e ventar, e momento com arrependimento, tá certo? Então nós temos outro tópico explicativo que nos diz que quando um poema apresenta versos que não rimam entre si, dizemos que é um poema com versos brancos, tá certo? Então quando não existe uma semelhança sonora no final dos versos, nós temos versos brancos. Questão de número 6. Além da rima, outro recurso importante no poema é o ritmo. Letra A. Que letra se destaca no poema? Aí nós podemos perceber claramente que uma letra que se repete exageradamente no poema é a letra V. Aí do lado nós temos um tópico explicativo que nos relembra o que é o ritmo dentro do poema. O ritmo pode ser marcado pela repetição de determinadas letras e ou palavras da rima, da pontuação, da pronúncia mais intensa de certas sílabas e também da posição das palavras. Aí a letra B nos pergunta o que a repetição dessa palavra, aliás, dessa letra sugere? Ela sugere o próprio som do vento, aquele som que o vento produz enquanto passa. Letra C. Chegamos então na página de número 55, onde nós temos a letra C. Além da repetição de uma letra, no poema há a repetição da expressão vem que. Explique qual efeito ela causa no poema. Então, pessoal, nós podemos perceber que esse é um recurso utilizado para enfatizar, ou seja, para focar na passagem do tempo, representado aí ou comparado com o vento. Questão de número 7. No poema lido, qual é o efeito de sentido criado pelo emprego da rima e do ritmo? Então, nós podemos perceber que esses recursos são naturais do gênero poema e contribuem para os efeitos de sentido do texto, visando mostrar aos leitores que o vento representa a passagem do tempo e uma passagem com muita rapidez, como nós podemos ver lá no texto. 8. Leia o poema a seguir, observe o segundo e o quarto verso da primeira estrofe que rimam entre si. Aí nós temos aqui, pessoal, o texto Os Sonhos do Saci. Nós vamos fazer a leitura para depois nós respondermos aqui a nossa questão. Saci pererê, saracoteia na mata. Saci pererê, só assusta, não mata. Saci sirigaita, solitário e sabichão. Saci agarra a gaita. Saci lá no sítio, apronta um sururu. Saci em seu sonho é mais serelepe. Saci em seu sonho é bem mais moleque. Saci lá na relva, salta e samba só. Saci lá na relva, com quem sonha o saci? Saci com quem será? Eu sonho com duas pernas. Alguns versos foram suprimidos propositalmente, ou seja, foram retirados de propósito, indicados
por letras. Então relacione esses versos com as frases a seguir e encontre as rimas desse poema. Então, pela leitura, pessoal, vocês perceberam que faltou então um sentido ao texto, porque estão faltando partes do texto. Essas partes do texto estão aqui indicadas na cor verde e nós vamos então juntar cada parte dessa ao texto. E nós vamos juntar formando então as rimas, tá certo? Cada frase dessa vai voltar ao texto formando a sua rima. Então, como é que ficaria então a rima da letra A? Vou fazer agora a leitura para vocês com todas as rimas e vocês anotam aí no material de vocês. Então só comparam com as respostas de vocês. O texto completo, na sua musicalidade, fica dessa forma. Saci pererê, saracoteia na mata. Saci pererê, só assusta, não mata. Saci sirigaita, solitário e sabichão. Saci agarra a gaita e toca uma canção. Saci lá no sítio apronta um sururu. Saci em seu sonho dança o cururu. Saci em seu sonho é mais serelepe. Saci em seu sonho é bem mais risonho. É bem mais moleque. Saci lá na relva, salta e samba só. Saci lá na relva, sonha que dá dó. Com que sonha o Saci? Saci sonha com que será? Eu sonho com duas pernas, saltando de lá para cá. Então percebam, pessoal, que após a junção das rimas, o texto fica num tom de musicalidade, ou seja, quando você começa a ler, você imagina então uma música através das rimas dentro do texto. Então, dando continuidade, lá na página de número 56, nós temos a questão de número 9. Agora vamos compreender melhor o que diferencia um poema de um texto em prosa. Para isso, leia os dois trechos a seguir. Diante dela e toda a contemplá-la está um guerreiro estranho. Se é guerreiro e não algum mau espírito da floresta. Tem nas faces o branco das areias que bordam o mar, nos olhos o azul triste das águas profundas. Ignotas armas e tecidos ignotos cobrem-lhe o corpo. Foi rápido com o olhar, o gesto de Iracema. A flecha embebida no arco partiu. Gotas de sangue borbulharam na face do desconhecido. De primeiro ímpeto, a mão lesta caiu sobre a cruz da espada, mas logo sorriu. O moço guerreiro aprendeu na religião de sua mãe, onde a mulher é símbolo de ternura e amor. Sofreu mais da alma do que da ferida. O sentimento que ele pôs nos olhos e no rosto, não sei eu. Porém, a virgem lançou de si o arco e a uiraçaba e correu para o guerreiro, sentada de mágoa que causara. A mão que rápida ferira estancou mais rápida compassiva o sangue que gotejava. Depois Iracema quebrou a flecha homicida, deu a arte ao desconhecido, guardando consigo a ponta farpada. Nós temos então lá na página de número 57 mais um texto. Ao ver aquela figura de admirável beleza, estátua de bronze vivo feita pela natureza, Martim até se assustou, num pulo se levantou, sem se conter de surpresa. Porém mal ergueu o corpo quando uma flecha partiu do arco da Índia nua e em pleno rosto feriu. Martim pensou em vingar, quis da espada puxar, mas do lugar não saiu. Embora fosse selvagem, era uma mulher que via, ela aprendera em criança, quando sua mãe dizia que uma mulher ruim ou honesta, na cidade ou na floresta, se trata com cortesia. Quando a Índia viu Martim botar a mão na espada e depois ficar olhando para ela sem dizer nada, demonstrou-se arrependida, desconfiada e sentida, olhava a face magoada. Aí na letra A, pessoal, nós temos o seguinte enunciado. A temática desses dois textos se aproxima ou se diferencia? E nós vamos ver, pessoal, que os dois textos se aproximam.
pois eles tratam do mesmo episódio, que é o encontro entre a personagem indígena Iracema e o português Martim. Trata-se de uma obra do romantismo brasileiro que vocês estudarão lá no ensino médio, no primeiro ano do ensino médio, tá certo? A obra Iracema, a Virgem dos Lábios de Mel, do autor José de Alencar. Então, os dois textos tratam da mesma temática, só que em gêneros diferentes. O primeiro é um texto em prosa, é um romance, e o segundo é um poema. Letra B. Em relação à disposição do texto na página, qual a diferença entre eles? A diferença, então, é bem visível, pessoal. No trecho A, o texto ocupa todo o espaço da página, sendo preenchido até o final da linha. Já no texto B, isso não ocorre, pois o texto é organizado em versos, ocupando um espaço menor da linha. Aí nós temos a letra C. O texto A é um texto em prosa e o texto B é um poema. Então, com base nos textos, marque PR para as características do texto em prosa e PO para as características do poema. Aí nós temos aqui a primeira marcação. É escrito em versos organizados em estrofes. Poema, muito bem. É composto de parágrafos, blocos de ideias de um texto. Texto em prosa, PR. Apresenta recursos sonoros com rima e ritmo. Poema. Apresenta liberdade em relação à pontuação. Poema. Há certo rigor em relação à pontuação. Texto em prosa, PR. Então, pessoal, essa foi a nossa correção das atividades propostas da aula anterior. Nós vamos ficando por aqui. Não deixem de fazer as anotações das respostas no caderno de vocês, para que vocês possam aplicar lá na produção escrita todas essas características, tudo aquilo que nós discutimos e debatemos nesta videoaula, tá certo? Então, desde já quero agradecer a todos pela atenção, fiquem com Deus e até a próxima. Não se esqueçam que o amor é indelegável.